Olá, pessoas bem nutridas, sejam muito bem-vindos à nossa consulta live da pré-jornada que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 24. Para você que não sabe o que está acontecendo, teremos um evento onde eu ensinarei os primeiros passos para você vencer a síndrome fúngica. Eu estou começando esse conteúdo aqui de novo porque o outro travou, entrou uma ligação aqui e ficou sem áudio. Acho que agora está tudo ok. Coloca aqui nos comentários se você está me vendo, me ouvindo bem. E vamos conversar sobre os antifúngicos naturais versus antifúngicos medicamentosos, aqueles encontrados em farmácia, né? Os OIs aí da vida, itraconazol, citaconazol, enfim, todas as opções. Tem as outras, né? Nistatina também, que não são desse grupo. A gente vai conversar sobre isso e por que esse avanço da resistência aí dos fungos. Por que isso está acontecendo conosco? Por que a gente não consegue resolver o problema de forma simples, tomando uma cápsula e acabou, e a gente não fala mais sobre isso? Então é importante que a gente se aprofunde nesse conteúdo para que não insista no tratamento errado, né? Porque se eu insisto toda vez, eu tento fazer da mesma forma, a mesma coisa, tento vencer o quadro do mesmo jeito e não tenho resultado, tem alguma coisa muito errada, não é mesmo? Então vamos conversar sobre isso. Vou colocar aqui o conteúdo que é sobre a pré-jornada, tá certo? Então isso aqui não é a jornada, é a pré-jornada. A jornada vai acontecer na segunda-feira. Aviso aqui você para entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp para receber os materiais da pré-jornada, que é para você acompanhar, fazer as anotações. Da pré-jornada não, da jornada, tá? Então, na próxima segunda-feira, dia 24, serão enviados os materiais. Então, um planner para você preencher, o guia do que vai acontecer. Então, não é simplesmente uma live que você vai ficar parada assistindo. Você vai para a fase de movimento, de agir. Então, para eu ter resultado, eu preciso começar a fazer algo. Então, nós vamos fazer isso juntas, tá certo? Eu preciso que você faça a sua parte, eu vou fazer aqui a minha. E hoje, pessoas bem nutridas, bom dia, Bruna maravilhosa, bom dia, Aline, bom dia, Tayana. E hoje, falando aqui para vocês, eu tinha começado o assunto citando sobre o superfungo, o avanço de um tipo de fungo, de um tipo de cândida e das adaptações, das variações genéticas que acontecem toda vez que nós tentamos eliminar, exterminar algo do ambiente. Isso seja com fungo, bactéria, vírus, enfim. Toda vez que a gente tenta exterminar o micro-organismo, o bichinho, ele vai lá e se adapta para ficar mais forte e continuar vivendo na Terra. Assim como nós somos fortes. Falei aqui para você que você é forte. Se você está aqui hoje na Terra, a sua vida está presente. Aqui a gente está tendo essa troca, você está servindo, nós estamos aqui para isso. Então, se você está aqui hoje, você é muito forte, porque o seu DNA resistiu a muita coisa. Então, todas essas adaptações, essas variações genéticas que aconteceram com nós, seres humanos, para estarmos aqui hoje, entrando em contato com tantas coisas diferentes que nossos ancestrais não tinham contato e que hoje nós temos, isso mostra que o nosso DNA é muito forte. Só que fungo também é forte. E ele vai se adaptar. Vai se adaptar sempre. Sabendo disso, que há essas adaptações, essas variações, a insistência em grupos de medicamentos, que não são muitos, comparados com antibióticos, o número de antibióticos que nós temos comparado com antifúngicos, ele nem dá para se comparar. É bem pequena a classe de antifúngicos. Isso por quê? Porque as doenças que são causadas por fungos, quando eu penso em micose, candidíase de qualquer tipo, é um tipo de micose, tá? Bem nutridas. Então, pessoas bem nutridas, quando eu falo aqui para vocês micoses, o candidíase peniana, candidíase vulvaginal, candidíase oral, candidíase, enfim, que pode dar aí nas extremidades, nas dobras, né? Então, isso é um tipo de micose também. Então, todos esses tipos de infecções fúngicas não levam automaticamente à morte. Outras infecções foram investigadas antes e foram criadas medicações para esse tipo de resistência de bactéria, enfim, até mesmo de vírus, que há os estudos aí do que está acontecendo no momento, por conta do risco de morte. Quando a gente pensa em fungo, não tem um risco imediato de morte. Claro que agora o superfungo nós temos, né? Então uma pessoa que está internada, ela corre esse risco, tá certo? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas quando eu penso numa micose, num problema de pele, num problema íntimo, tira a sua paz, tira a sua vitalidade, tira a sua energia,
mas não quer dizer que vai te levar imediatamente isso à morte, mas te rouba a vida de forma indireta. Porque faz com que você não tenha realizações, faz com que você não consiga executar aquilo que você planejou para sua existência. Então, de certa forma, quando a gente fala assim, isso aqui não é tão grave, que é o que muitas vezes uma avaliação de algum profissional que não seja muito delicado pode trazer a você, isso não deve ser levado em consideração, toma isso daqui e vai para casa. Quando você coloca isso, até você fala sobre isso, você se expressa e você analisa tudo o que foi roubado por conta de você estar com esses sinais e sintomas, é um valor muito alto que você vai perdendo. O valor no sentido de você não conseguir fazer as coisas que você planejou para fazer. As coisas no seu relacionamento, no seu trabalho, com a sua família. Então isso é muito sério, é muito grave. Eu não preciso esperar estar internado num hospital, num caso de vida ou morte, para eu saber que isso é grave, que isso está fazendo com que a minha vida seja diferente. E eu falo isso aqui para vocês porque eu vivi essas sensações. Eu achava que estava vivendo como tinha que ser. Então, eu tenho isso daqui, então eu estou com a dermatite, com a desidrose, estou com a micose, estou aí acima do peso, que isso não me incomodava, mas era característico por conta do excesso do supercrescimento de fungos a nível intestinal. Isso fazia com que eu não tivesse um aproveitamento muito bom dos nutrientes e tinha um desejo exagerado por determinados alimentos, me fazia comer mal. Tudo isso fazia com que a minha performance no trabalho, na vida pessoal, tudo isso era impactado. Isso pode estar acontecendo com você. E talvez isso esteja acontecendo com você no momento. Então a gente não pode ignorar isso. Então toda vez que você insistir no tratamento medicamentoso, que você vai apagar o fogo, porque quando a gente busca ajuda medicamentosa, é para aliviar aquela dor, aquele sintoma que te tira do eixo, para você ter uma tomada de decisão do que você vai fazer para que isso não volte mais. É esse olhar que a gente precisa ter para algo medicamentoso, farmacológico, que é vendido em farmácia, que tem muitos efeitos colaterais. E que toda vez que você for fazer uso, você tem que fazer uso pensando, o que eu vou fazer para que a causa disso não me atormente mais, não me roube vida. Por que eu falo isso a vocês? Não quer dizer que eu quero que vocês nunca mais utilizem nenhum tipo de medicação e que isso não faça parte aí da tua rotina. Mas que você tenha um olhar crítico para aquilo que você coloca dentro do seu corpo. Não aceite qualquer coisa. Você merece muito. Você merece uma saúde ótima. E você não vai colocar qualquer coisa dentro do seu corpo que vai te gerar vários efeitos colaterais, que vai te gerar aí talvez problemas futuros de resistência, porque aquilo que vive dentro do seu corpo foi adaptado, ficou mais forte pela insistência do uso de medicações. E isso pode te levar a problemas mais graves lá na frente, que talvez você não consiga fazer link aqueles problemas que eu tive ali em relação a questões fúngicas, e aí depois eu tive outras infecções, outros problemas de saúde. Então você vai se perder ali no quebra-cabeça da sua própria existência, da sua própria vida. Isso a gente não pode deixar acontecer, tá bem? Então é juntando as peças do quebra-cabeça de forma organizada, e entendendo que a medicação tem o seu valor. Ela vai te ajudar a trazer discernimento se você está com muita dor, se você não está conseguindo fazer as coisas, mas você não pode insistir e permanecer no uso disso, que isso vai te trazer muitos problemas de fígado, muitos problemas renais, o problema de resistência dos fungos. Se você acontecer qualquer coisa contigo, algo que não foi programado, emergencial, e você for parar numa internação, num hospital, lá dentro, você pode ter o risco de ter uma infecção fúngica que vão demorar para identificar, porque sempre há a avaliação, e a avaliação a nível de bactérias. Então, a investigação inicial é por bactérias, a insistência em uso de antibióticos. O teu corpo vai ficar enfraquecido com o uso de antibióticos, porque a linha de frente de tratamento médico, quando há algum tipo de infecção que mostra ali no hemograma, aqui no hemograma está mostrando que é um tipo de infecção, deve ser bacteriana, vamos supor que seja uma infecção urinária.
Você teve uma internação grave, foi parar e teve algum tipo de sinal e sintoma desse tipo. A classe médica, ela tem uma tendência a achar que as infecções são bacterianas. Sempre a linha de frente é bactéria. E a insistência no uso de antibióticos pode te levar a ter que, o biofilme de fungos que já existe em você, porque a grande maioria de nós já temos a colonização de fungos do lado de dentro e do lado de fora. E com o uso de uma medicação para um tratamento errado, para um diagnóstico errado, isso vira uma bola de neve e o problema tende a aumentar. Não estou querendo trazer pânico, mas estou te mostrando uma linha do tempo do que pode acontecer ou do que está acontecendo com você e que tem tratamento, tem cura, problemas fúngicos, tem tratamento e tem cura, tá certo? Só que não é o uso da medicação isolada e você já percebeu isso. Tá bem? Se você está em uso de medicação, não é para você interromper o uso disso, tá? Não é o objetivo aqui desse conteúdo. Mas o que eu quero te mostrar a partir de hoje, com o nosso pré-evento, é que você precisa mexer em outras coisas. E o mexer em outras coisas não quer dizer que você vai virar a sua vida de pernas para o ar, fazer com que você coloque coisas em práticas que você não consiga sustentar, mas é que você vai começar a mexer no seu terreno, ali no seu plantio, para que você tenha uma colheita realmente proveitosa da vida, tá certo? E não fique só adoecendo e usando medicações, tá certo? Isso serve para qualquer infecção fúngica. Então, quando eu falo aqui de sinais e sintomas, no evento, para quem não está cadastrado, entra lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram para você receber os materiais da próxima semana que o evento. Essa aqui é a pré-jornada, que eu vou falar de conteúdos aí que vocês estão votando, mas a jornada de fato, que vai ser o evento, que você vai lá acompanhar, vai fazer os testes, vai colocar em prática, vai preencher o planner e tudo mais. Você vai entender tudo o que aconteceu até você estar com seu quadro hoje e vai entender todos os sinais e sintomas. Então, há pessoas que têm, por exemplo, quadro autoimune, receberam um diagnóstico de autoimune há muitos anos e vivem com sinais e sintomas de síndrome fúngica e não conseguiam fazer ligações disso, né, do sistema imunológico. Por que meu sistema imunológico está tão reagente ou por que meu sistema imunológico está tão enfraquecido? Há outras pessoas que têm queixos intestinais, há outras que têm cor cabeludo, outras de pele, assim como eu tive. Para quem não sabe, eu tive um problema muito sério de desidrose, de dermatite, tem até aqui nos destaques, eu falei rapidamente sobre isso, mas depois eu conto mais para vocês. Tem pessoas que têm problemas na pele, na região íntima, nas unhas, como eu tive também, virei um fungo em pessoa. Essa é a realidade quando eu tive o quadro de síndrome fúngica. Isso pode estar acontecendo com você e eu trago aqui essa mensagem de forma carinhosa para te mostrar que tem um caminho efetivo de cura. Cada um vai trilhar a sua jornada, claro, né? Porque depende do número de sinais e sintomas, mas o ponto de partida é esse aqui que você está dando hoje. E se você sair daqui com o entendimento de que todo aquele grupo de medicações, toda vez que você vai em consultório, que você recebe aquele grupo de medicações e você coloca isso em prática sem mexer em outros pilares da sua vida, você não está cuidando de você. Você está tapando o sol com a peneira, você está querendo apagar fogo com gasolina. Isso não é certo, não é correto, isso não é sinal de amor próprio. Aí, a partir de agora, eu vou fazer isso aqui, porém, se eu tomar a decisão de usar essa medicação, eu não posso deixar de olhar para outros pilares, e são esses outros pilares que nós veremos ali na jornada, tá certo? Aí a lua, que algumas pessoas estão comentando de sinais e sintomas, como a Amy, tá falando de fissura íntima e tudo mais. Lembrando que o fungo, ele causa diversos sinais e sintomas e síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Então, tudo aquilo que é um conjunto, uma reunião, é chamado de síndrome. Então, síndrome metabólica, síndrome do intestino irritável, falei síndrome metabólica, falei síndrome da tensão pré-menstrual. Então, a síndrome é uma reunião de queixas que a pessoa pode ter. É claro que há um órgão de choque que dói mais, que incomoda mais. Então, a gente tem o olhar
o crítico da nossa avaliação é para aquele órgão de choque que está nos incomodando mais. E a tendência em um grupo específico, né, que são as mulheres, acaba sendo mais a questão dos intestinos e também da região íntima, tá certo? E aí você vai falar assim, tá, mas Sheila, e a questão dos antifúngicos naturais? Então, o que eu posso, qual é o meu olhar, né, a partir de agora? Eu considero os antifúngicos medicamentosos vilões e os antifúngicos naturais mocinhos? Não. Não é dessa forma que você deve olhar, seja para um suplemento, seja para um medicamento. Ambos agirão na membrana do fungo, quase não saiu, na membrana do fungo, com a intenção de quebrar essa membrana e agir dentro ali, digamos, do bichinho para combater, para eliminar esse biofilme. Ambos, seja o natural, seja o medicamentoso. E se eu insisto num antifúngico que seja natural, então eu escolho algo, ali eu vou usar essa frente aqui natural, porque eu vi um blog, eu vi no YouTube, eu vi em um site que isso aqui funciona para candidíase e eu quero eliminar a candidíase. E eu vou lá, insisto na frente natural, eu estou agindo da mesma forma que eu estou agindo com medicamento. Porque o bichinho é inteligente. O nosso corpo também é muito inteligente, mas o bichinho também é. E você vai insistir no uso daquilo que é natural, sem tratar o que de fato vai fazer com que você iniba o supercrescimento desse fungo. Então você vai lá e fica só tomando alguma coisa, como algumas pessoas, por exemplo, querem usar probióticos, né? Tem muitas pessoas que mandam um relato assim, fui em tal lugar e me passaram que esse probiótico aqui vai funcionar. Como eu vou controlar um sistema imunológico enfraquecido, desnutrido, sem força, sem energia a nível da célula? A pessoa não consegue nem acordar com energia, com vitalidade. Não tem essa energia. Eu vou lá e quero tomar alguma coisa para inibir o supercrescimento de algo e voltar que tudo vai voltar a funcionar naturalmente. Não vai, pessoa bem nutrida. Não vai. Seja a versão natural, seja a versão medicamentosa. Porém, se eu consigo entender e organizar a base daquilo que está me adoecendo, o que enfraqueceu o meu sistema imunológico? O que me levou a esse quadro? Por que eu adoeci? Por que eu não estou bem nutrida? Por que meu corpo não consegue combater fungo? O meu corpo tem que ser forte para combater fungo. O fungo não pode colonizar o meu corpo. Colonizar no sentido negativo da coisa, porque a colonização existe, tá? Então, grande parte da população não tem estudos específicos sobre isso, tem uma média populacional aí do número de pessoas que tem a colonização por cândida, por outros tipos de fungos, e não acontece nada com um grupo e com outro grupo acontece. Então, o que acontece com o sistema imunológico dessas pessoas que desenvolvem os problemas fúngicos assim como eu desenvolvi? Falha do sistema imunológico. E quando eu falo de nutrição, de terapia nutricional aqui para vocês, mais para frente a gente vai entrar em detalhes sobre isso, vai conversar de forma específica o que pode ser feito, o que pode ser inserido. A alimentação para aliviar fome é diferente da alimentação para te nutrir. Aquilo que eu como muitas vezes no momento de prazer, de euforia, enfim, não necessariamente é aquilo que vai me ajudar a combater fungos. E muitas pessoas colocam assim, Sheila, mas a nutrição é capaz de combater fungos? É capaz de eliminar o supercrescimento de fungos? Tem esse poder? Da mesma forma que você colocou a fé toda vez que você utilizou a medicação, você colocou a medicação na sua boca, você teve fé naquilo. Você não vai ter fé naquilo que faz você levantar da cama todos os dias? Você não vai ter fé naquilo que faz você pensar, que faz você raciocinar, que faz os seus olhos funcionarem? Porque sabia que os olhos têm os mesmos nutrientes que o seu cérebro? Você não vai ter fé naquilo que faz com que você gere um bebê, para quem é mãe aqui. Então tudo aquilo que você comia fez com que você gerasse novas células e você gerou outro ser humano. Você vai ter fé só naquilo que tem em cápsula? E você não vai ter fé no poder do alimento que você coloca todos os dias no seu prato? E que nós tivemos ali ancestrais que passaram fome, que tiveram escassez e que lutaram, né,
para se manter vivo, aí com um pouco de alimento, pra gente estar aqui hoje falando sobre isso. A gente não pode ter dúvida sobre o poder do alimento. Então você vai começar essa jornada, essa pré-jornada, sem ter dúvida, sem ter fé, com fé, na verdade, no poder do alimento que vai todos os dias no seu prato. E a medicação ou antifúngico natural, ele sim pode agir de forma positiva no biofilme de fungos para ajudar na eliminação, mas ele não vai exterminar, ele não vai zerar, ele não vai tirar totalmente o fungo da face da terra, nem de dentro do seu corpo, nem do solo, nem dos alimentos. Não vai. E se você demorar para entender a parte, o poder do alimento na sua vida, você vai insistir no tratamento medicamentoso ou insistir numa suplementação isolada, você não vai colher resultado e você tende a ficar frustrada e perder ali a tua fé na cura. Porque algumas bem nutridas relataram para mim, em todos esses relatos que tem aqui no feed, que são pessoas que aplicaram o método, que elas já achavam que os sinais e sintomas tinham que conviver ali com elas. Elas tinham que passar a vida toda se sentindo assim com aqueles sinais e sintomas, porque achavam que não tinha cura. Então elas achavam que não ia poder ter vida sexual. Homens também, tá? Porque isso acontece com homens. Achavam que suas unhas iam ter que ficar feias, porque a micose não vai embora. Achavam que o problema de couro cabeludo ia se manter, que a pele não ia melhorar, que as ites eram naturais, rinite, sinusite, dermatite. E não é. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Deixei o ar-condicionado ligado, a minha voz já tá até sumindo. A Dora colocou aqui, o que devo fazer? Mudar primeiro a alimentação e aguardar a resposta do corpo? Devo procurar o médico e tratar antes, durante a mudança da alimentação? Se você já fez outros tratamentos antifúngicos, se você já insistiu no uso da medicação, você vai procurar o médico e ele vai te passar outro antifúngico. O primeiro passo, o diagnóstico. Então, o seu problema, ele precisa ser diagnosticado. E esse diagnóstico do lado médico precisa ser feito. O diagnóstico nutricional nós iremos fazer, tá certo? Então, no segundo dia, na terça-feira, eu vou conversar com vocês. Então, o material que eu falei para vocês que eu vou enviar dentro do grupo do WhatsApp e do Telegram é para te ajudar a ter o diagnóstico nutricional. E esse diagnóstico nutricional a gente pode fazer de tempos em tempos. Então, a gente não faz uma vez só na vida. A gente pode fazer uma vez por ano, por exemplo, para entender se aquilo que eu estou fazendo é suficiente para me manter saudável. Tá? Então, esse diagnóstico nutricional que você sentaria, pagaria para fazer em um consultório, você vai fazer comigo de forma gratuita, tá? Isso na terça-feira. Agora, o diagnóstico médico. Então, por exemplo, Sheila, eu quero saber se essa cândida que eu tenho aqui é albicans. Eu quero saber isso. É albicans ou não albicans? Então, você vai num consultório médico, vai ser feita uma coleta para você ter o batismo ali do nome do fungo. Isso vai mudar alguma coisa em termos de terapia nutricional para fortalecimento do seu sistema imunológico? Não, tá certo? O que vai mudar na frente de tratamento é a via de antifúngicos naturais ou medicamentosos, tá certo? Que vai ser inserido ali para fazer o tratamento. Porque da frente natural é a mesma coisa, a gente sabe o que age. Por exemplo, quando você pensa, você já deve ter escutado muito falar de alho. Ah, tem mulheres que pegam alho, faz alguma coisa com alho, coloca até em partes íntimas e tudo mais. Só que para Candida albicans pode ter uma ação para quebra do biofilme, não vai fortalecer o sistema imunológico de forma isolada, tá? Que foi o que a gente conversou aqui no início. Não tem o poder de te manter bem nutrida. Não tem o poder de exterminar fungo, assim como uma medicação. Não tem esse poder. Mas é para um grupo específico de fungos. Então, se eu quero agir, se eu quero utilizar aquilo ali para um outro grupo de fungos, isso pode não ser efetivo, tá certo? E essa percepção e essa análise do que está acontecendo ali com o teu corpo em termos de diagnóstico, isso tende a não te deixar frustrada em tentar um tratamento errado. Que é o que acontece, por exemplo, até eu coloquei ontem no feed um post sobre coceira no ouvido.
Muitas pessoas vão passar com o médico por conta de coceira no ouvido, vivem coçando no ouvido, coçando na garganta e recebem prescrição de antibiótico. E o problema piora. Se é um problema fúngico, vai piorar e muito. Porque antibiótico abre as portas para o supercrescimento de fungos. Porque o antibiótico, ele limpa também boas bactérias que fazem com que os fungos não cresçam. Então, essas boas bactérias, elas ficam ali, digamos, numa tretinha com os fungos para que eles não cresçam. Aí talvez algumas pessoas vão pensar, é só tomar um probiótico. Mas eu não tenho a capacidade de mandar inquilinos novos para um corpo que está desnutrido, tá? Não se mantém. Os inquilinos não se mantêm, tá bem? Voltou aqui, entrou outra ligação. Quando entra a ligação, some a tela e some o áudio também. A Jaque mandou aqui, dezembro, fui diagnosticada com otite externa. Tomei 2 antibióticos, tive reação. Depois viu que era fungos, tive uma massa de fungos. O exemplo que eu acabei de dar, isso é bem comum, o diagnóstico errado. Então, quando você for receber um diagnóstico e você não se sentir segura do diagnóstico, o ideal é que você tenha aí pelo menos 3, né? Passe com 3 profissionais, 3 médicos para você receber o seu diagnóstico certo, tá bem? Lu tá perguntando, também tem a ver, urticária também tem a ver com fungos? Pode ter relação. Problemas de pele, de um modo geral, coceira, tudo aquilo que coça, que dá vermelhidão, que pode gerar fissura também, a pele tem uma camada aqui de fungos, a gente não vê. A gente não tem, nem sempre você consegue ver o mofo, nem sempre você consegue ver o fungo. E quando essa pele vai ficando fragilizada, o fungo tende a crescer, porque é um ambiente propício. As portas estão abertas, tá certo? Por isso que uma pessoa, por exemplo, que tem uma frieira, então tem um cortezinho ali no dedo, esse fungo, se ele cresce de uma maneira exponencial e essa pessoa tem uma fragilidade no sistema imunológico, vamos supor uma insulina alta, gordura na barriga, por exemplo, esse crescimento de fungos pode ir para a corrente sanguínea, tá? Então, a urticária pode ser uma consequência, tá? Precisa ver os outros sinais e sintomas. Só agora... Fala sobre chás para combater. Chá isolado não vai combater supercrescimento de fungos. O chá serve para manutenção. Então, eu me tornei uma pessoa bem nutrida, eu entendi a terapia nutricional e entendi o que é melhor para o funcionamento do meu corpo. Aí eu quero utilizar chás com componentes antifúngicos para manutenção. Então, que tem o poder antimicrobiano. Então, vamos supor o chá de alecrim, eu posso usar o chá de moringa, eu posso usar... Tem tantas possibilidades, porque quando eu penso numa planta, como não é isolado o componente da planta, ele tem um mix de substâncias que agem no nosso corpo. Então, para manutenção, é bem legal, é algo efetivo. Pro tratamento em si, de forma isolada, para você acertar na dosagem, na quantidade para quebra do biofilme, acaba não sendo algo sustentável. Porque pensa assim, pessoas bem nutridas. Para pessoa, eu falo assim, você vai tomar um exemplo, o antifúngico natural 2 vezes por dia. Aí você vai tomar no mesmo horário. Tem pessoas céticas que vão fazer isso certinho, vai tomar ali no mesmo horário e tudo mais, de 12 em 12 horas tá tomando. Tem pessoas que vão esquecer, tem pessoas que tomam um dia, não tomam no outro. Então, para chás, isso é muito mais complicado. Por quê? Porque eu preciso fazer na dosagem certa, na quantidade certa, extrair ali por infusão. A preparação do chá precisa ser correta também. Então, os fitoterápicos têm muito valor. Só que, o ar-condicionado tá forte. Pior que o Márcio tá lá fora, eu não tenho como pedir para ele desligar o ar. Só que para eu extrair o componente na quantidade certa ali do chá, eu preciso ser uma pessoa bem regradinha e a grande maioria das pessoas podem falhar aí nessa preparação, tá bem? E aí você pode começar a tomar um chá, você vai falar assim, mas o chá não funcionou pra mim. Mas porque a dosagem, a frequência desse chá não é efetiva pra quebra do biofilme, tá bem?
Estão perguntando se o conteúdo fica disponível. O conteúdo do pré-evento fica disponível. Então, esse pré-evento vai até o próximo domingo. Vou selecionar temas que vocês escolherão. Então, vou colocar em votação aqui. Vai ficar disponível aqui no feed. O conteúdo do evento, da pré-jornada, da jornada, que vai começar na próxima segunda-feira, vai ficar disponível por 24 horas, tá certo? Então, você tem a chance de assistir durante 24 horas. O ideal é que você esteja comigo ao vivo para as práticas, para interação, para participação, tá bem? Agora, eu sei que tem pessoas que têm outro fuso, ou que estão trabalhando, estão em outros locais, apesar que vai ser 8 da noite, né? E não terão a possibilidade de assistir. Então, isso vai ficar disponível por 24 horas, tá certo? Mas o conteúdo aqui da pré-jornada vai ficar disponível sim. A B colocou aqui, é surreal a quantidade de mulheres que se encaixam com candidíase. Sim, quando eu comecei a falar mais sobre síndrome fúngica, porque eu falava pontualmente sobre síndrome fúngica, e não ficava todos os dias falando sobre isso. E foi aumentando o número de pessoas aí que acabavam se identificando com o que eu contava, né? Seja da minha história, com os meus sinais e sintomas. E aí vieram também muitas mulheres que vinham de tratamento de 10, 15 anos de candidíase. E quando eu comecei a falar assim pra ela, não, isso aí tem cura, isso não é normal, isso tem que ser tratado. A base disso não está sendo corrigida, você está insistindo na medicação, que foi o conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês de início. E isso foi uma grande novidade pra muita gente. E se você está passando por isso, não importa o tempo, não importa se é 15, 20 anos, e não importa se é 3 meses, 6 meses. Isso tem sim tratamento, isso tem cura. Os únicos casos de infecção fúngica que traz com que o risco de não cura, né? Digamos assim, ficou até uma expressão meio estranha, que é o superfungo, que é a nível hospitalar, e o fato da pessoa não conseguir sair com vida, a porcentagem ser tão alta, é porque o sistema imunológico dessa pessoa está extremamente fragilizado. Ali o poder do alimento e nem medicação que apaga fogo vai resolver, porque foi pro máximo. Então a pessoa chegou no limite dela. Então são pessoas que estão usando catéter, são pessoas que têm um grau aí de diabetes descompensada muito alto, então uma insulina muito alta. Quando eu converso com vocês sobre a questão da gordura na barriga, e algumas pessoas falam assim, ai Sheila, mas o seu biotipo era um biotipo normal, quando olha alguma foto minha de antes, né, com 8 quilos a mais, mas pessoas bem nutridas, 8 quilos a mais, de gordura visceral, de gordura alta na região dos órgãos, isso traz um prejuízo gravíssimo para o sistema imunológico. Ninguém tem que focar em shape e tudo mais se não quiser. Quem quiser, beleza. Quem não quiser, não precisa. Mas precisa deixar os órgãos funcionarem e fazer o trabalho deles. E colocar uma penca de gordura sobre os órgãos e a gente não perceber o adoecimento, isso é a coisa mais comum que tem. Eu não percebi eu ganhando 8 quilos. Quando eu cheguei lá nos 32 anos, 8 quilos a mais, eu me olhava no espelho e me achava normal, não é, isso aqui é o meu biotipo. Só que o meu biotipo era de 54 quilos, eu estava uma falsa magra, com uma gordura visceral danada que estava fragilizando o meu sistema imunológico. Eu fiz algo para emagrecer? Não, eu não fiz nada para emagrecer. O foco não foi emagrecimento. O foco foi vencer a síndrome fúngica. O emagrecimento foi consequência de um corpo que responde ao estímulo. O corpo foi ficando saudável, conforme ele ficou saudável, ele foi emagrecendo. O teu corpo, se estiver com uma sobrecarga de gordura sobre os órgãos, isso vai acontecer com você também. É uma consequência. E a gente não pode ignorar isso, tá? Então, essa fragilidade a nível de internação, então se eu comparar uma pessoa que tem uma baita gordura sobre os órgãos comparada com uma que não tem, a chance de complicação a que tem essa gordura sobre os órgãos é muito maior. Então, a gente não pode romantizar e falar assim, vamos respeitar, cada um pode ter o corpo que quiser, tudo mais. Sim, nós temos que respeitar e cada um pode viver com o corpo que quiser. Isso, claro, sempre, sempre. Só que, se o sistema imunológico está fragilizado, então se eu vivo adoecendo e eu estou numa crescente de ganho de peso, isso já mostra que esse corpo não está funcionando do jeito certo, tá? E com a terapia nutricional, isso é corrigido, tá bem? Você não vai focar em emagrecimento, isso vai ser uma consequência. E para quem já está magra,
Para quem tem problema intestinal, então candidíase a nível intestinal, por exemplo, que todos nós, de certa forma, quando estamos vivendo a síndrome fúngica, temos esse quadro. Quando essa disbiose com prevalência fúngica, você vai aprender mais sobre isso no evento. Aliás, quem não está cadastrado no evento, entra para receber os materiais e os avisos que serão enviados, tá certo? Para você não perder o conteúdo. Então é importante que durante o evento você coloque os conteúdos em prática, tá bem? Então no link aqui do perfil do Instagram você acessa para entrar ou no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram, tá bem? Então veja qual é o grupo que você se concentra mais. Eu me concentro mais no Telegram para coisas de trabalho. Então se você se concentra mais no Telegram, entra lá e ativa para você receber as notificações aí do evento, tá bem? Então, se isso está acontecendo com você, se você teve essa crise intestinal, então esse inchaço na barriga, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso em detalhes. Conforme você melhora, recupera dessa desbiose, tudo volta a funcionar. E aí a perda de peso, porque algumas pessoas têm perda de apetite com síndrome fúngica, tem pessoas que pioram e tem pessoas que melhoram. Tem pessoas que têm muito apetite e tem pessoas que têm pouco apetite. Tá? Depende muito das características genéticas do biotipo da pessoa. E a pessoa que perde o apetite, que fica com sensação de náusea, sensação de vômito, é a pessoa que tem o órgão de choque, o estômago. Tá? E o estômago está ligado aos seus intestinos, tá certo? E aí isso volta a funcionar do jeito certo e a possibilidade de você ganhar massa magra, ganhar peso, volta, tá? Então tem os dois extremos, o emagrecimento e o ganho de massa magra. A Biosabor colocou, minha casa é cheia de mofo. Eu fico livre da síndrome fúngica? Você vai ter que cuidar da tua casa, né? Em algum momento você vai ter que parar para organizar isso, tá bem? Organiza o que for mais fácil para você primeiro. Sempre começa por aquilo que for mais fácil, que você consegue realizar. Porque se você ficar concentrando em algo que você não consegue resolver, aí você fala, não consigo resolver isso, então não vou fazer mais. E aí você para e não continua, né? Então, o foco naquilo que é muito difícil de ser executado pode levar você à desistência. Deixa eu ver aqui os comentários. Camila perguntou aqui, existe algum exame laboratorial que detecta a contagem de fungos? Existe? Existe a nível intestinal, tá? Tem um exame, um gastro pode solicitar para ver essa contagem. Agora, eu não me coloquei em nenhuma situação de risco para fazer um exame para comprovar um problema que era visível. Então, sinal é aquilo que você vê, sintoma é o que você sente, tá certo? Então, um sinal você vê que tem algo errado no teu corpo. Então, você olha para sua unha, tem uma micose. Você olha para o seu corrimento, é um corrimento com característica fúngica. Você vai no médico, é confirmado isso porque o médico já está acostumado a ver esse tipo de diagnóstico, tá certo? Agora, tem caspa, tem coceira, então o sinal é isso, o sintoma é o que você sente. Tem gente que precisa ver para crer. Então, quem precisa ver para crer vai buscar o diagnóstico ali com papel, com algo escrito. E sim, tanto para partes íntimas, intestinal, de pele, você tem diagnóstico aí. Um clínico geral ou um gastro pode te ajudar com esse diagnóstico. Caspa é um problema fúngico? Sim, caspa é fungo bem nutridas. É que assim, a prevalência de caspa, uma pessoa que vai ter mais caspa comparado com a outra, isso é uma característica da pessoa, da facilidade dela desenvolver o problema. Só que isso não deve ser considerado natural eu ter um cabelo cheio de caspa, né? Um couro cabeludo cheio de caspa. Outros sinais e sintomas, quando a pessoa que tem caspa começa a avaliar o corpo dela, ela percebe que o problema não tá só no couro cabeludo. E essa caspa pode avançar para uma dermatite seborreica, tá? Que a dermatite são as crostas maiores aí no couro cabeludo. Então, isso pode acontecer. Todos os tipos de dermatite, eu tive dermatite, tá? Então, o eczema desidrótico é um tipo de dermatite. Na pele, tinha aqui na orelha também. Então, nas juntas, digamos assim, sabe onde a gente tem as dobrinhas? Então, algumas pessoas têm o risco de desenvolver esse tipo de dermatite. E acha que é só passar um creminho, né? Então, ela passa um creminho e segue a vida assim. E não, é porque o sistema imunológico está fragilizado. Tá faltando
algo para manter esse sistema imunológico bem nutrido. E independente do tipo de dermatite que você tenha, a base tá errada. Alguma coisa na sua base tá errada. Então, você pode gastar com creme caro, com medicações caras. Se você não corrigir essa base, você vai continuar com o problema, tá bem? Kleber colocou aqui sobre a unha com micose e tudo mais. São vários pilares que precisam ser corrigidos, viu, Kleber? Então, usar só o antifúngico, passar o esmalte ou tomar a medicação de maneira isolada não vai corrigir. O que conversamos aqui no início, para quem perdeu o começo do nosso conteúdo, é que para o antifúngico passar pelo biofilme, então, para entrar na molécula do fungo e agir, é um processo um pouco difícil e grande parte dos antifúngicos no nosso corpo já está resistente, porque a nível de DNA, de adaptação genética, tanto nós quanto os fungos, nós somos inteligentes e eles também, tá certo? Então, a insistência nesses medicamentos é você querer furar uma parede com uma borracha, tá? Não sei se o exemplo foi muito bom, mas é isso. Toda vez que você insiste em utilizar a mesma coisa e segue com aquilo que você faz todos os dias da mesma maneira. Então, está te faltando nutrientes para combater esse supercrescimento de fungos. Quando o sistema imunológico é considerado fraco, frágil, incompetente para agir contra um bichinho, então, o meu sistema imunológico, alguma coisa não tá dando certo, ele não tá conseguindo reagir. Porque uma coisa é eu ficar 2 dias, um exemplo, tá? Com um sinal, um sintoma, e o meu corpo vai lá e reage, tá certo? Ele consegue reagir. Ele não pode reagir demais, porque se ele reagir demais, isso pode gerar um quadro que é autoimune. Então, uma pessoa que tem um quadro autoimune, o sistema imunológico ele é muito ativo. Então, muito acelerado. O muito acelerado também não é bom. O fraco também não é bom. Ele precisa ser um sistema imunológico o quê? Que funciona. Funciona do jeito certo, tá? Então, para esse sistema imunológico entrar nesse equilíbrio, eu preciso entender o que funciona para o meu corpo, para ele agir dessa maneira. E o que faz o meu corpo funcionar da maneira correta é aquilo que eu faço todos os dias colocando no meu prato, tá? É esse o poder da nutrição. Aqui eu tô vendo os sinais e sintomas que vocês já estão colocando, maravilha. Vejo que boa parte já identificou os sinais e sintomas da síndrome fúngica, mas de qualquer forma, para quem tem dúvida, no primeiro dia do evento a gente vai fazer o teste rápido de síndrome fúngica, para você entender o conjunto de sinais e sintomas, se isso é característico da síndrome fúngica. E o diagnóstico nutricional é comigo, tá certo? Diagnóstico nutricional você terá dentro do evento, tá bem? E para você receber os materiais, você precisa estar dentro do grupo aqui no link do perfil, tá certo? Você escolhe um dos grupos, não precisa entrar nos dois, tá bem? É no link do perfil aqui do Instagram. Quando acabar aqui, você vai entrar nesse botãozinho aqui que tem um link azul no meu perfil para você entrar. Deixa eu ver aqui. A Josiana tá perguntando: infecção urinária recorrente candidíase, como resolvo? Quando vocês colocam assim, como que eu resolvo, né? O que eu tenho que fazer para resolver? Qual é a cápsula, o produto que eu tenho que usar para resolver isso? Sinto dizer aqui a vocês, pessoas bem nutridas, que a cápsula isolada, o suplemento isolado não vai trazer a resposta que você deseja. Agora, aquilo que eu estou aqui propondo a você, que é o meu papel em te mostrar como você vai colocar o seu sistema imunológico para funcionar do jeito certo, como você terá uma imunidade blindada. E a imunidade blindada não quer dizer que é uma imunidade que nunca vai acontecer nada contigo, né? Então, é uma imunidade que vai reagir de forma que você nunca tenha nenhum tipo de problema. Não, essa utopia, isso não existe, tá? O que eu trago aqui para vocês com imunidade blindada é você saber o que fazer na hora certa. Então, o que você tem que fazer para o seu corpo reagir contra fungos? Então, a infecção urinária e a candidíase não são duas coisas totalmente diferentes. Essa infecção urinária recorrente não vai embora porque o seu sistema imunológico não está conseguindo combater nada.
em fungo, em más bactérias. E pode ser que a sua infecção urinária seja por fungo também, tá? Então não perde, Josiana, o evento. Entra no link, se cadastra se você não estiver lá, tá bem? Tô olhando aqui, lendo os comentários de vocês. Uau, quanto comentário legal, gente. Bom saber que vocês estão participando. Então, o conteúdo de amanhã, eu vou deixar disponível aqui, já está, na verdade, para votação o tema de amanhã. Então, todos os dias entrarei aqui ao vivo pela manhã com vocês para conversar sobre um tema que vocês escolherão. O tema de hoje foi para te mostrar que tem o seu poder, tem o seu valor, o antifúngico natural e o antifúngico medicamentoso. Mas isolado ou insistir em utilizar isso é você querer tampar um sol com a peneira e achar que isso vai funcionar. É querer que o corpo extermine fungo da face da terra, sendo que fungo estava aqui antes de nós. Isso não vai acontecer. E não levar em consideração as adaptações genéticas que os fungos têm, assim como nós temos. E o lado bom da coisa é que nosso corpo é inteligente, o nosso corpo é sábio e ele se adapta também. Ele se fortalece também. As adaptações genéticas acontecem conosco também. Só que para isso acontecer de forma efetiva e para que você tenha uma vida aí com o seu máximo, que você tenha de fato o melhor ano, o objetivo dessa jornada é que você tenha o seu melhor ano com saúde para que você tenha suas outras realizações. Sem saúde, você consegue fazer as outras coisas com a mesma energia? Eu não conseguia. O que eu faço hoje aqui, o máximo se eu tiver que fazer, eu trabalho muito mais de forma multiplicada hoje comparado com 2017, quando eu estava adoecida. Tá? Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês. A mensagem de que o teu corpo ele tem como reagir, ele tem como resolver isso, mas ele não tem como resolver você usando um chá isolado, ou usando um alho isolado, ou usando um antifúngico isolado, medicamentoso, qualquer que seja, não vai resolver. Aí tem gente falando aqui, qual o antifúngico natural? Tem vários antifúngicos naturais. Eu posso passar uma lista aqui para vocês, para vários tipos, mas não vai resolver de forma isolada. Você estará fazendo a mesma coisa que usar um medicamento, que usar o bendito fluconazol, itraconazol e assim por diante. Terbinafina, nistatina. Ah, Sheila, e então por onde começar aqui a Mayara está falando? É o que nós faremos na jornada. Eu vou trazer aqui os conteúdos da pré-jornada para que vocês não entrem na jornada perguntando coisas que a gente já vai ter passado, que vocês já estarão em outros níveis. É subir escadinha, evoluir a sua nutrição é subir escadas. Como que uma pessoa vai evoluir a imunidade dela, a nutrição dela, se ela acredita que insistir ali num probiótico, insistir num suplemento isolado, insistir numa medicação isolada, é essa a resposta? Se ela fica pesquisando chás. Então, qual é o chá aqui isolado que vai resolver o meu problema? Não vai. A terapia nutricional é algo muito mais profundo e pode ser executado por qualquer pessoa. Qualquer um pode aplicar uma terapia nutricional. Mas para subir esse degrau, então eu entendi que eu posso apagar o fogo, eu entendi que isso aqui pode agir, mas você não vai fazer nunca mais, hoje você está saindo aqui desse conteúdo, nunca mais, seja com antibiótico, com corticoide, com antifúngico, nunca mais você vai utilizar isso de forma demasiada, de forma excessiva, de forma recorrente, porque isso vai te adoecer demais. Não é Sheila falando, está na bula. Quem usa corticoide tem mais risco para crescimento fúngico. E como que uma pessoa que está usando corticoide ou antibiótico, que está com fragilidade do sistema imunológico, vai combater fungo? Se ficar insistindo ali na medicação. Então você não vai fazer mais isso com você. Porque você ama o teu corpo, ama a tua casa, ama a sua existência. Você tem muita coisa para fazer aqui. E você precisa estar com o seu nível de energia lá no alto. E para você ter o seu nível de energia lá no alto, para sua cognição, para você pensar de forma coerente, para controlar a irritabilidade, para controlar as emoções, para controlar o ciclo hormonal, as variações hormonais,
O que vive dentro de você precisa estar em equilíbrio. E é esse o poder da nutrição. E se hoje você sair daqui acreditando no poder da nutrição e não botando fé de forma isolada em antifúngicos em cápsulas, então a minha parte aqui de início dessa pré-jornada, essa entrada aqui foi feita com sucesso. É essa a mensagem que eu quero passar. Tá bem, pessoas bem nutridas? Então, amanhã continuamos. Coloca lá nos comentários da última foto que tem aqui. Então, veja a última foto que tem no Instagram. Vai lá, coloca o tema, qual que você quer que eu fale, tá bem? Amanhã continuamos e até o próximo domingo eu vou falar sobre diversos assuntos para que você entre na jornada com uma bagagem aumentada. Ninguém vai entrar raso. Então, você vai sair da superfície. Então, você não vai ficar navegando, colhendo um monte de informações aleatórias e não sei o que fazer. Você vai organizar seus pensamentos. Método é organização de algo que funciona. Isso é um método. Navegar e pegar várias informações e aplicar de forma aleatória, às vezes eu tomo chá, às vezes eu tomo uma cápsula, às vezes eu tomo um remédio, isso não traz sucesso. Caso contrário, não tinha tantas pessoas adoecendo. Então, se você quer melhorar o seu humor, sua vitalidade, a sua energia, o seu aprendizado, a sua relação no trabalho com seus filhos, a sua estética, o seu desejo sexual, a sua pele. Se esses sinais e sintomas te incomodam, então bora que você está no lugar certo. Tá bem? Um grande beijo a vocês. Ótimo dia. Comentem lá qual é o tema que você quer para a pré-jornada de amanhã e entra no grupo do WhatsApp, do Telegram, no link do perfil aqui do Instagram para você receber os materiais da jornada, que a jornada começa na próxima segunda-feira. Um grande beijo. Ótimo dia para vocês.